Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Profissão Creator. Eu sou a Ju. E eu sou a Nath. E esse é o podcast onde a gente apresenta cases de sucesso da criação de conteúdo. Se você tem vontade de se aprofundar nesse assunto, o link da nossa assinatura vai estar aqui embaixo. E lá você aprende tudo o que você precisa para começar a ser um creator e crescer e faturar nas redes sociais. E hoje nós estamos com duas convidadas muito especiais, que é a Malu Marques e a Manu Cabrino. O mais legal é que elas são mãe e filha. A Malu, ela fala sobre livros, fala sobre o lifestyle fitness dela. E a Manu, ela é psicanalista, especialista em traumas infantis. Então vamos com a gente que esse papo vai estar muito gostoso. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. E aí, pra começar, né, vamos sempre do início. A gente sempre começa do início. Como que vocês começaram na criação de conteúdo? Já era... alguma começou primeiro e levou a outra? Ou foi algo que vocês foram fazendo juntas? Como que começou? Bom, eu acredito que fui eu que iniciei, até porque foi no período pandêmico, a Malu era muito menina ainda, tava ali pensando apesar que ela sempre soube o que ela queria da vida, a Malu queria ser roteirista, né, de cinema, então era muito claro para ela o que ela queria fazer, e dentro desse programa dela de ser roteirista, ela tinha como objetivo viajar para os Estados Unidos, fazer um intercâmbio e ficar por lá. E já a pandemia veio, e como eu sou terapeuta, eu fazia atendimentos presenciais, e a pandemia nos deixou numa situação muito delicada. Então, a única maneira que eu encontrei do que eu carregava chegar até as pessoas foi através de lives, que foi o primeiro boom, eu acredito, que deu ali pós-pandemia. Eu não tinha muita habilidade com online, nunca gostei do online, já existia o Zoom, já tinha essas possibilidades de a gente estar fazendo coisas pelo Zoom, mas eu nunca gostei, sempre gostei daquela coisa humanizada, do toque físico. E a pandemia impediu isso, e me deixou tão viciada que hoje meus atendimentos não são mais presenciais, são 100% online. Você migrou total para online? 100%. A velocidade das pessoas, as pessoas fazem no carro, dentro da sauna. Ficou muito prático, ficou prático, né? Para eles, fica prático pra gente, ganha-se tempo. E aí eu comecei, através disso, gerar, que até então não era uma profissão, não era tão falado gerar conteúdos, mas era aquilo que estava preso e não tinha como as pessoas acessarem. Eu sou palestrante, então a rede social passou a ser para mim a minha palestra de forma virtual. E aí neste caminho, que na verdade me aproximou muito mais em geradora de conteúdos depois da pandemia, foi a minha filha, porque daí ela entra na publicidade e propaganda, e eu acho que é interessante ela contar. Desde criança eu gravo conteúdo, então da mesma forma que eu queria ser roteirista, eu também sempre quis ir para a área de audiovisual. Então, roteiros, edição de vídeo, gravação, eu sempre gostei de estar atrás e na frente, desde criança. Até porque meu primeiro vídeo na internet eu tinha 9. Foi inclusive, gente, depois vocês acessem lá, Malu Super Séries. Ah, não existe mais. Você já tirou? Ela fazendo o roteiro dos bichinhos dela. Como do Little Less Pet Shop. Que legal. Você mostrou esse vídeo. Menininha criando o roteiro dos bichinhos. Ela sempre soube o que ela queria. Então, eu sempre estive nessa área. Só que antes era tipo, eu gravo vídeo pro YouTube porque eu gosto de gravar, né? Tipo, eu sou uma criança que grava. E aí eu acho que eu já tive uns 5 canais no YouTube, tipo, com a minha prima, com as minhas amigas, aí sozinha. Aí tive outro, aí deletei. Então, assim, eu acho que eu sempre estive na internet de alguma forma. Agora, meus vídeos de criança, eu tirei do ar, né? Até por questão de segurança. Mas eu sempre estive. Aí começou o Musical.ly. E aí, pronto. O Musical.ly, eu gravava muito. Eu gravava mal, mas gravava. Era aquele de dublagens. Que era a mesma coisa, que é o TikTok hoje, né? Era o antigo nome. E aí, em 2020, com a pandemia, eu tinha um TikTok, mas era pros amigos. Era tipo o videozinho que você mostra pro amigo. E não que viraliza pra você criar conteúdo. E aí, em 2022, em 2021 eu voltei a ler. Muito, assim, com muita frequência. E aí, em 2022, eu comecei a escrever meu livro. E aí, que é uma fantasia, é ficção, enfim. E aí, eu fiquei tipo, cara, se as pessoas gostarem do que eu indico, elas vão gostar do que eu escrevo. E se eu começar a falar de livros na internet? Até porque eu não tinha amigos que liam. Então, eu ficava tipo, terminei um livro. Você precisava da sua galera. Né? Tipo, um silêncio, assim, tipo, alguém quer saber meu livro, alguém quer saber minha opinião, e aí eu falei, pronto, eu vou jogar na internet, vamos ver o que dá. E aí, tipo, de novembro pra agosto, eu ganhei 55 mil seguidores.
E aí, inclusive, na época, eu tava fazendo cinema. E aí, não curti, não foi bem o que eu tava esperando. A faculdade, acho que também não rolou. E aí, eu tranquei. E aí, quando eu tranquei, eu falei, gente, já que eu já tô criando conteúdo, até então era um hobby, era uma coisa que eu fazia porque eu gostava. Eu falei, acho que eu vou começar a gravar mais sério, né? Tipo, agora que eu tô com tempo, vou gravar com mais frequência. Eu tava com 17 ainda. E aí, eu acho que se tornou mesmo uma profissão em agosto de 23, que aí eu fiz 18 anos. E aí o TikTok começou a me pagar, as publis começaram a chegar. E aí eu comecei a ver, tipo, nossa, eu acho que é isso então. Achei uma profissão que encaixa tudo que eu gosto, que é escrever roteiro, que é gravar, que é editar. E eu sempre fiz tudo sozinha, até hoje. E então acho que foi meio que dessa forma, isso dos Estados Unidos. Eu realmente ia. Eu ia em setembro de 24, que eu ia ser au pair. E aí, que é babá. E aí depois do babá eu ia me achar, ou ia voltar pro Brasil ou não. No visto a gente falou que eu ia voltar, mas até então a gente também não sabia. Mas aí não rolou, não deu certo. E aí, tipo, na época foi um choque. Só que hoje eu tô muito feliz aqui. Então, continuo aqui na minha cidade, continuo em São Paulo, Brasil. E eu acho que assim, Deus sabe todas as coisas, né? Então, no fim, continuo no Brasil, mas parece que cada vez mais eu tenho me achado mais. E aí eu entrei em publicidade e propaganda. Parece que as coisas vão se encaminhando, né? Eu também tinha esse sonho de ir para os Estados Unidos. Desde que eu tinha 12 anos, eu queria ir para os Estados Unidos. Só que aí a gente vai crescendo, né? E vai vendo também que não é talvez não tudo, seja mil maravilhas. Não é tudo maravilhoso. E eu também já tinha passado da idade de ser au pair, que só pode ser até 26 anos. Mas, e você sempre, tipo, sempre gostou de ler? Desde que você era menor. E você falou que voltou a ler, né? É porque eu lia muito o gibi da Turma da Mônica. Inclusive, vou contar. Trauma de infância. Que assim, o meu trauma de infância foi que eu tinha acho que uns 50 gibis da Turma da Mônica Jovem. Tipo, eles ficavam lindos assim na minha prateleira, todos por número, porque tem número na lombada. E aí um dia, eu acho que a gente tava limpando, né? Porque foi no prédio que a gente tá, então não foi de mudança. Acho que ela só quis me traumatizar. Ela vendeu... Especialista em trauma. Ela vendeu todos para o sebo. Por tipo assim, R$60. Foi tipo R$2 cada um. Brincando. R$1,50. E aí, nossa, até hoje é tipo... Nossa, meu trauma ainda, cara. Mas você ficou com 60. Eu fiquei com R$60. E a gente deve ter... 50, cada um era R$7,50, imagina. Se eu tinha 50 gibis, uau, né? 60 valeu por 3. Ai, que dó. Não, mas enfim. Aí... Mas até hoje ela procura na internet pra comprar a coleção de novo. É que eu acho meus... Não, brincadeira. Mas aí, quando eu acho que eu tava no 9º, 8º, primeiro ano, que você tem que ler, tipo, Quincas Borbas, Vidas Secas. E eu acho incrível quem lê. De verdade, quem consegue ler Machado de Assis, eu acho incrível. Ainda não cheguei nessa fase, um dia chegarei. Mas aí, cara, desanimei 100%. Eu não lia nada. Às vezes a galera acha, ela lia os livros da escola. Não, eu via resumo. Eu lia, tipo, as primeiras páginas, as últimas, pegava resumo com os amigos. Então isso eu acho que me desanimou 100%. Tipo, eu parei de ler depois disso. Eu fiquei, acho que uns 5, 6 anos lendo nada. Nada, nem gibi. Que é, tipo, a fase da pré-adolescência, né? Que também gibi é muito criança, né? Então eu não lia nem o que tava na escola, nem gibi. E aí, em 2021... Nossa, mas aí eu tinha 15, né? Ah, não, então deve ter sido, tipo, dos 13 aos 15 que eu fiquei sem ler. Eu tava no TikTok, eu vi um edit de Um de Nós Tá Mentindo. E aí eu, nossa, vou assistir esse filme, né? Que demais. E aí eu fui ver um livro. Nossa, eu fiquei muito brava. Eu falei, não acredito. Que saco, vou ter que ler. Aí eu vejo o resumo, eu leio. Aí a minha amiga falou que ela tinha. Eu falei, posso tentar? Aí eu li em 30 dias. Aí, cara, depois disso eu falei... Tipo, eu terminei o livro em 30 dias. Tipo, uau! Tipo, eu sou uma máquina. E aí, depois disso, eu comecei a comprar. E aí, a Amazon entrega em 2 dias. Então, eu descobri um mundo novo, né? Tipo, se eu comprar hoje, eu já leio amanhã. E aí, pronto. Aí, eu já tenho mais de 214 livros em casa. Uau! Nossa, avisa. São muito. Arrasei. Mas porque as pessoas acham que não gosta de ler mesmo. E, na verdade, é porque a gente só gosta de ler sobre os assuntos que a gente gosta. Quando vira obrigação, não é legal. Igual esses Machado de Assis, ninguém quer ler. Bom, tem gente que gosta, né? Mas eu também não gostava, não, né? Mas é aquilo, não é que você não gosta de ler, você só não achou o livro certo, o gênero certo. Até porque, por exemplo, tem uma amiga minha, ela não lê ficção, ela só lê autoajuda. E ela lê bastante. Então, assim, eu acho que não é sobre o gênero, é sobre o que você gosta, né? Sim. E aí, nossa, depois disso, e aí hoje estamos aqui, né? Tem até uma tatuagem de livro, graças a Deus aos livros, que eu crio conteúdo. Sim, eu gostava de ficção também, mas depois a vida adulta foi batendo na porta e eu fui pros de autoajuda. Eu também. Boa. Foi ficando muito séria a coisa. Eu falei assim, não vai dar pra eu ficar aqui no crepúsculo. Vou ter que ir pra ansiedade. Como fazer amigos.
Influenciar pessoas. Pai rico, filho pobre. Pai rico, pai pobre. Pai rico, pai pobre. Pai pobre. Os segredos da mente milionária. Mas aí você falou que você começou a levar a sério, né, a criação de conteúdo. Como que é a rotina de vocês pra criar conteúdo? Você tem ali, você faz os roteiros da semana, grava tudo em um dia, ou você vai vivendo e gravando, tipo, e no seu caso também, que tá atrelado à sua profissão, né? Você tem o dia de gravação ou você mais documenta? Ótimo. O meu é mais documento, mas porque eu não tenho a disciplina da Malu. A Malu é uma menina muito disciplinada. Inclusive, antes de a gente começar, não sei se eu já vou dar uma puxada nisso, antes de a gente começar a gravar o podcast, a gente estava falando sobre ser CLT ou ser um creator, ou qualquer outra escolha que você faça que não seja hoje trabalhar como CLT. E eu, como terapeuta, digo que o único problema quando você escolhe ser dona do seu próprio negócio é você mesmo. Porque tem pessoas que, se ela não tem um chefe para falar o que pode, o que não pode, o que deve, o que ela não deve, ela não acorda de manhã. Ela não vai se maquiar para fazer. Imagina que eu sou autônoma. Eu sou extremamente disciplinada com a minha agenda. Eu sou extremamente disciplinada com o meu horário. A Malu sabe que uma das minhas maiores características é essa coisa da pontualidade. Porque, para mim, tempo é dinheiro. E o seu tempo, eu não posso tomar seu tempo. Então, assim, para quem não tem essa disciplina, para quem não é uma pessoa regrada, ser dona do seu próprio negócio pode ser sua maior falência. Porque ela não vai atribuir as responsabilidades exatas para aquilo. E gerar conteúdo não é, para mim ainda, aquilo que eu deveria usar a meu favor. Porque pela alta demanda que eu tenho de atendimentos. Então, toda vez que eu gero conteúdo, é diante de um insight que às vezes queima tão fortemente em mim que eu falo assim, meu Deus, eu preciso parar para falar sobre isso, eu preciso pegar isso e gerar um conteúdo. Porque por se tratar da parte psicanalítica, que são as raízes do trauma, né? A origem dele, o que o silêncio da pessoa faz, né? Que o silêncio gera uma resposta no corpo. Então, às vezes eu pego um paciente que está do nada com um problema de ter tireoide, mostra às vezes alguma dor, alguma patologia, alguma coisa psicossomática. Eu falo, meu Deus, eu preciso gerar esse conteúdo. Então eu acabo pegando aquilo, mas não com tanta disciplina quanto a Malu, que aí ela conta pra ela como que ela gera isso. Então, infelizmente, eu não tenho a capacidade de fazer sozinha, não porque eu não saiba, porque eu não posso, mas porque eu coloco outras prioridades. Tem outras demandas. Outras demandas. Então, assim, eu sei que é importante, mas para mim ainda, eu não consegui sobressair aos meus atendimentos. Lembrando que se eu colocasse a geração de conteúdo do que eu carrego, da minha profissão, ela facilitaria muito a minha vida. Porque hoje as pessoas buscam por esses insights. E quando eu não falo, eu acho que isso também é uma coisa muito importante para as pessoas entenderem sobre geração de conteúdo, quando eu não falo algo que literalmente é científico, certo e embasado, tem pessoas falando bobagem. Só que se eu estou em silêncio, alguém está falando. A gente sempre fala sempre fala isso aqui, que tem pessoas piores que você criando conteúdo sobre o que você sabe. Então, se você não falar, outra pessoa vai falar e pode ser que ela saiba menos que você, só que como ela tá falando... Uma pessoa menos especializada. Uma pessoa com menos que vai fazer mais dinheiro que você. E isso gera o quê? Esse movimento. Então, quando a gente pega isso, eu contextualizando, você ser CLT ou você não entender o que é prioridade, faz muitas vezes a gente deixar dinheiro na mesa. É uma expressão que a gente usa. Então, o que eu acho muito importante, quando a gente tem algo que profissionaliza você a entender o que é prioridade e que realmente você pode fazer do seu próprio negócio, porque é um absurdo eu só fazer bem feito porque o meu chefe manda. É um absurdo eu ter tempo de fazer algo só porque alguém mandou eu fazer. Sendo que eu posso ganhar mais, ter muito mais qualidade de vida, ter um lifestyle melhor, mas fazendo porque isso alguém... pra você. Então, tipo, se eu não tenho essa disciplina ou essa inspiração dentro de casa, que eu acredito que também a Malu possa falar sobre isso, de ter uma inspiração dentro de casa, não é pelas nossas palavras, é pelos nossos comportamentos, tanto o meu quanto do meu marido. O comprometimento que a gente tem com a atividade física, com as responsabilidades da casa, com aquilo que é importante, com as contas da casa. Então, isso inspira nossos filhos. Então, caso você não tenha essa inspiração, procure o link do Profissão Creator para te ensinar a fazer isso, porque não significa que uma vez que você não sabe, você não possa. Sim. Então, você só precisa de alguém especialista para te ajudar a mudar a tua vida.
E tudo é treinável, tudo na vida é treinável. E agora uma curiosidade da sua profissão, como você é especialista em traumas de infância. Hoje a gente vê muita gente que tenta criar conteúdo tem aquela trava. O que você acha que pode ter acontecido na infância dessa pessoa para ela ter essa vontade, mas não conseguir desenvolver? Muito bom. Eu acredito que a principal é esse problema da autoimagem. Então, a dor do abandono, especificamente, são 5 dores existenciais, mas principalmente a dor do abandono faz a pessoa não fazer aquilo. Uma vez que ela gera conteúdo, uma vez que ela se torna uma criadora de conteúdo, ela está expondo sua opinião, seus defeitos, suas falhas. Eu sou escritora de 2 livros. O meu primeiro livro, eu demorei para fazer a publicação dele, inclusive foi até meio que uma ordem de Deus mesmo, assim, se você não fizer, eu vou dar para outro. O livro pronto, pelo medo da aceitação das pessoas, de Da medo validação, da validação delas. Então, a dor do abandono, ela gera em nós a perda de pertencimento. E tudo que o ser humano menos quer é perder o pertencimento. Então, uma vez hoje que eu sou totalmente diferente daquele nicho da minha família, das pessoas que escolheram suas profissões como uma profissão, eu tenho 42 anos, né? Sou totalmente de gerações diferentes de vocês. Que tem advogado, médico, gerente de banco, tinha aquele padrão assim, né? Engenheiro, tinha aquelas categorias. As profissões que dão certo na vida, exatamente. Né? Você vai ser médico, advogado, Então, engenheiro. quando você escolhe esse padrão ou você foge desse padrão, você passa a não pertencer. Então, você é doida, isso não é profissão, você não vai ganhar dinheiro com isso, isso é vagabundagem, porque se trabalhar é das 7, é com horário, é com carteira assinada, é com auxílio, enfim. Então, quando você perde o pertencimento, quando você sente essa dor de abandono, você recua. Porque eu não quero perder as pessoas porque eu disse algo. Eu tenho medo da polêmica. Um vídeo da Malu viralizou por causa de uma polêmica. E começou a viralizar e viralizar. E eu disse, perfeito. Eu dentro de mim dizendo, é isso. Quanto mais ela não tiver apegado à quantidade de haters que vai vir, é perfeito. Porque ela sabe exatamente o que ela é, o que ela carrega. E o vídeo, por mais que seja polêmico, é a verdade dela. Não é um conteúdo que ela pegou porque estava viralizado ou porque todo mundo fala sobre essa trend, então eu vou pegar e vou fazer. Não, é a realidade dela, é a forma que ela vive com o namorado dela, ela criou e viralizou. Só que óbvio que vem os haters. E aí eu falo para ela, é o mapa de mundo de cada um. É a dor de cada um achar que isso é controle, achar que isso é o narcisismo. Então, com base nas suas dores e nos seus traumas, você vê o mundo. Então, se eu crio um conteúdo que eu posso gerar a ativação do mapa de mundo da outra diferente do meu, ela vai falar, você tá doida? Pagar para fazer um podcast, gerar tudo isso daqui, ficar gravando conteúdo para vender para as pessoas, todo mundo já fala isso. Ou E aí você vai deixando de fazer. Então, quanto menos identidade as pessoas têm, que tá ligado a esse amor próprio, a essa autoestima, menos ela vai fazer. Quanto mais validação externa ela precisa, menos ela tende a dar, menos ela tende a dar a opinião dela, porque você tem que porque é muito mais fácil, né? Ela fala assim, foi meu chefe que mandou. Eu só faço isso porque eu tenho um chefe mala pra caramba que me obriga a fazer isso. Eu só faço isso porque se eu não fizer eu sou mandada embora. Então a responsabilidade não é minha. Agora, quando nós somos geradores de conteúdo, a gente expressa a nossa identidade. E isso mostra a maturidade de cada um, porque maturidade é escolha. Tem frutas que de verde, ela passa a ficar podre. Pode ver, tem frutas que você compra fora de estação que ela não tem sabor, que ela não passa por aquele processo de maturidade. Nós somos a mesma coisa. Tem pessoas que são verdinhas, daqui a pouco estão velha e morreu. E às vezes nem precisa idade para morrer, às vezes, né? E tem pessoas que para passar pela maturidade tem que escolher. E às vezes enfrentar essa dor do abandono é a melhor forma que ela tem de passar pela maturidade. Porque ela vai perceber que o sim que ela mais precisa é da pessoa que jamais fez sentido para ela. E geralmente vem da pessoa que você não esperava mesmo. Porque as pessoas que a gente espera que deu sim, geralmente elas não dão. Que são as que a gente conhece, que são a nossa família. O que tá perto, né? E aí a gente já dá passos largos, né? Porque se eu sei que exatamente essas pessoas provavelmente não vão nos apoiar, é chegar e falar assim, eu respeito sua opinião, eu amo você, mas me olhe com bons olhos porque eu vou tomar meu destino. Só isso a gente já dá uns passos dessa largura. O problema é que a gente não quer perder, mas a gente não quer fazer. E não dá pra ficar lá e cá. Um lugar a gente precisa perder.
Não tem como. E tá tudo bem, porque não é as pessoas próximas que a gente quer atingir. É justamente, a gente foi pra internet pra atingir o mundo inteiro. Exato. Então tem um infinito E nós vamos encontrar de possibilidades. nossa tribo. Nossa galera. A gente tava falando exatamente sobre isso, sobre a sua comunidade, né? Você precisa falar o que você pensa, a sua verdade, para que as pessoas que se identificam com você se aproximem. Porque se você não fala nada, você não se posiciona com nada, não expressa sua opinião em nada, você é uma pessoa morna, né? E a internet não é lugar de pessoa morna. Não, cara. Nossa, agora eu tô com vários tópicos aqui que eu tô. Vamos começar primeiro da disciplina que você Isso. falou. Primeiro, obrigada, Tati, te amo pelo que você falou. Mas é isso, eu acho que a internet, ele é um lugar que você precisa ser responsável. Tanto responsável de, eu vou acordar cedo, porque eu tô de férias agora da faculdade, né? Aí eu fico, que delícia, tô de férias. Eu fico, não, mas eu ainda tô trabalhando, né? Tipo, tá férias média? Tipo, é isso, né? Tô de férias mais ou menos. Tanto acordar cedo nas férias, que eu preciso gravar um conteúdo, tanto responsabilidade pra saber o que você vai postar. Porque quando você, no meu caso, quando eu divulgo um livro, eu sei que as pessoas vão ler. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão ler. Então, será que esse livro é pro meu público? Será que a idade tá certa? E eu sempre falo nos meus vídeos, por exemplo, tô divulgando um livro que tem explícito relacionamento tóxico e cena de relação sexual. Eu falo, gente, esse livro é mais 18. Ele pede que você tenha pelo menos 18 anos. Então, respeita isso. Gente, várias vezes no meu direct, nos comentários. Malu, eu tenho 14, mas meu sonho é ler Colin Hoover. Posso? Eu fico, não sou seus pais. Tipo, se você quiser, eu não estou te proibindo. Mas não leia. Porque é diferente. Então, a gente também tem que ter responsabilidade sobre o que a gente está influenciando. Isso de disciplina, como é a minha rotina, né? Inclusive, quando ela se perde durante o dia, eu falo, sua empresa não está aberta, querida. Aí ela vai corrigindo. CNPJ. A empresa está aberta. E aí, assim, a minha rotina, ela é meio... Cada dia é uma coisa. E desde criança eu falava isso. Eu falava, eu não consigo me ver fazendo a mesma coisa todos os dias igual. Desde criança, você lembra disso? Então, por isso que eu acho que eu sempre quis essa parte da arte no audiovisual. Porque um dia eu vou editar um vídeo, no outro eu vou editar outro, um dia eu vou fazer roteiro. Então, pra mim fazia muito sentido. E é exatamente isso. Tem semana que às vezes eu não gravo nada. Porque na outra semana eu gravei 10 vídeos. Então, eu tô de boa. Só que aí nessa semana... tem o quê? O podcast. Aí na outra, agora já acabou os vídeos do TikTok. Então... não tem uma semana certa ou um dia certo todas as semanas. Mas, de forma geral, eu gosto de gravar tudo num dia só, porque, nossa, me facilita, assim, pra semana inteira. Só que, normalmente, quando eu pego pra gravar tudo, cara... eu fico acabada. Assim, parece que toda a energia que eu tinha no meu corpo inteiro acabou. Então, normalmente, eu tento começar de manhã pra à noite eu já tá acabando. Mas tem vezes que às vezes é 11 horas da noite, eu tô, tipo, tirando a maquiagem porque eu fiquei gravando até 11 horas. E aí, no outro dia, se não deu tempo... vamos dizer que na segunda eu pegue pra gravar. Se não deu tempo de eu editar na segunda, terça é meu dia só de edição. Aí eu tenho, tipo, 10 vídeos do TikTok, 3 do Reels e 1 do YouTube pra editar. E aí vira o dia da edição. Que... às vezes eu gosto mais do que gravar, porque parece que o vídeo era cru. E aí eu falo, nossa, gente, tá horrível, né? Meu Deus do céu, eu vou postar só pra desencargo de consciência, mas tá uma bosta. E aí eu edito, fica incrível. E dá vida pra ele. Aí eu, nossa, gente, não é que na verdade eu sou boa nisso, adorei. Então, normalmente é um dia de grava... mentira. Corta para domingo. É porque domingo eu não trabalho. Então vamos passar um dia. Então terça eu gravo, quarta eu edito. Na segunda, eu fiz a minha unha. Porque eu vou gravar 10 vídeos, então, tipo tem assim... toda uma preparação. eu tenho que estar o mais bonita possível, porque eu vou ficar durante 10 dias daquela forma. Aí, a unha e o roteiro. É meio que sempre o dia que eu faço a unha é o dia que eu faço roteiro. É muito engraçado, mas nem sempre, né? Foi o que eu falei, tem semanas e semanas. E aí, o roteiro, eu sempre faço mais do que eu vou gravar. Então, se eu vou gravar 10 vídeos na terça, eu vou fazer 12, 13. Porque, às vezes, eu tô lá e eu falo, não, esse vídeo não vai combinar. Ou, eu ia falar sobre livros de terror. Não vai rolar. Não é isso, tipo, o meu público não tá pedindo isso agora. Ou, coloquei lá que eu vou gravar pro podcast conteúdo sobre faculdade. Putz, mas tô de férias, não sei se combina falar faculdade agora. Não, vou falar de outra coisa. Então, eu sempre eu sempre faço um roteiro a mais pra gente ter aquela margem de erro, margem de não vou falar sobre isso agora. Então, a minha dica é sempre faça um pouco a mais. E quando dá, eu já gravo no dia do roteiro, mas normalmente é muita coisa, porque eu gosto muito de treinar. Então, treinar pra mim é uma prioridade, até pela minha cabecinha de ansiosa. Então, às vezes você faz tanta coisa, eu falo, putz, se eu não treinasse hoje já dá pra gravar, mas será que vale o não treinar? Não pela estética,
pela mente. Que aí, gente, senão acabou. A Malu virou um saco de nada, um saco de ossos e sangue, porque aí a minha energia acabou. E aí, só que assim, é muito engraçado, porque falando assim, você fala, então, quinta e sexta você tá livre, né? Não sei o que acontece, mas nunca tá livre. Aí um vídeo não deu pra editar na quarta, vou ter que editar na quinta. Aí vou gravar um vlog na quinta, então. E aí o que acontece? Aí tem que gravar o vlog, aí tem que editar o vlog na sexta. Aí eu tenho o meu clube do livro. Tem que ler o livro do clube, porque na sexta vai ter reunião e ainda falta metade do livro. Então, assim, é muito engraçado, porque às vezes você fala, nossa, já gravei todos os vídeos, acabou. Não. Aí tem os livros que você vai ter que ler pra gravar na semana que vem. Aí tem os conteúdos que você vai estudar pra falar. Então. Gente, eu também não sei. Agora falando assim parece muito óbvio, né? Porque minha sexta não fica livre, né? Agora eu tô me sentindo meio estranha. Mas sempre vai ter alguma coisa. Sempre tem um novo conteúdo e tá tudo bem. Porque essa é a escolha que eu fiz e eu tô muito feliz com ela. Mas a minha rotina é assim. Quanto mais eu conseguir gravar num dia, melhor vai ser para as próximas semanas. Porque aí na outra semana eu fico um pouco mais livre para treinar um pouco mais, ou talvez para acordar um pouco mais tarde, dormir um pouco mais cedo. E mais a leitura dos livros, mais o podcast, mais o YouTube. Meu Deus! Mais o do clube. E como dá conta, né, de 3 redes, né? Você tá no Instagram, no TikTok, no YouTube. E no Spotify. E agora, uma pergunta matadora. Qual é mais fácil de criar? Conteúdo curto ou longo? Você que criou. A gente também criou os dois, né? Mas às vezes eu fico falando, ai, gente, isso aqui é muito difícil. Quero ver se você tem a mesma opinião, né? Eu acho que assim, gravar. Eu gosto muito do longo, porque eu sinto que eu posso me perder um pouco na conversa e solta. Por isso eu acho que eu gosto tanto do podcast, porque fica 15 minutos, tá até pouco, né? Então, nossa, tô suave, então eu vou até gravar mais. O TikTok vai dando 4 minutos, eu já fico, meu Deus do céu, se eu não acabar agora, o vídeo vai ter mais de 3 minutos e a galera aí não vai entregar. Então eu me sinto mais livre pra gravar conteúdo longo. Mas na edição, quanto menor o vídeo, minha filha, melhor. Mas é bizarro. Esses dias eu fui gravar um vídeo de cerâmica, que é aquilo um pouco do lifestyle também. E aí, de presente de Dia dos Namorados, cara, eu demorei mais tempo editando um vídeo que deu 1 minuto e meio fazendo cerâmica do que um vídeo no TikTok falando, por exemplo, de conselho de relacionamento. Que o vídeo deu 4 minutos falando de conselho, foi mais rápido editado que a cerâmica. Porque, como é um vídeo não é falado, tem a narração depois, nossa, eu odeio fazer narração, gente. Ai, meu Deus, porque tem que pensar muito, aí eu tô falando, aí não dá certo, aí faz a narração de novo, e é 1 minuto que fica 20 minutos só narrando. Aí troca o ângulo, faz não sei o que, então tem que ver o ângulo que ficou melhor. O vídeo falado é tipo assim, tá liso. Do jeito que tá, você só edita. Agora, quando essas coisas, tipo vlog, nossa, às vezes tem 1 minuto e é mais difícil de editar do que um vídeo de 3, 4. Mas, eu acho que depende também do humor, né? Se eu tô a fim de falar muito, se eu tô a fim de falar pouco. Eu acho que também é de estilo, de pessoa pra pessoa. Cada um tem suas preferências, né? A Ju prefere editar, eu prefiro gravar. Então, pra mim é mais fácil gravar. Eu hoje gravou tudo, aí pra mim, ai, nossa, tranquilo. Agora editar, ai, meu Deus. É o fim. E agora? Eu gosto, porque é o que você falou, que dá vida pro vídeo, né? E eu, como terapeuta, posso dizer que isso tem muito a ver com a personalidade de cada um. Por quê? Porque a Malu, quanto menos script, melhor ela flui. Por quê? Porque existe um flow dentro dela e uma autoconfiança daquilo que ela acredita de gerar. Então, se você colocar um script pra ela, ela trava. Por isso que fazer narração é mais difícil. Porque vai ter que gerar um script. Porque se ela fosse falar daquele vídeo da cerâmica, da forma que aconteceu ali, mesmo que fosse me contando, nossa, sairia rápido assim. Agora, tem pessoas que não funcionam no improviso. Ela precisa do script, do roteiro, pautado. Então, não é sobre certo ou errado, é sobre você entender sua personalidade e usar isso a seu favor. Porque se a Malu só ficar fazendo vídeo narrado, ela perde totalmente o humor dela, a qualidade dela e o prazer pelo que ela faz. Porque uma das coisas mais lindas de você ser creator ou qualquer outra coisa que você escolha na vida é dentro daquilo ter a sua melhor habilidade, o seu melhor recurso, a sua melhor entrega. Então isso faz parte da pessoa olhar e falar, dentro desse mundo que o creator gera, o que faz parte, o que é mais interessante pra mim? E eu, por exemplo, aquilo que eu não sei, eu delego. Porque, principalmente eu que não tenho as habilidades da geração de vocês, principalmente edição, e às vezes eu vou editar um videozinho da academia, eu falo, filha, depois vou deixar ele mais rápido. Até isso, gente. Às vezes, não, só queria dar esse corte aqui e vir pra cá. Aí eu vou tentar lá pegar o aplicativo, não vai.
Elas não funcionam. Então eu vejo aquilo que me favorece e o que não favorece eu delego. Eu acho que isso também faz parte de um mundo saudável. E essa parte que vocês trazem também é o tanto que a profissão do creator ou da internet, do influenciador, precisaria ser mais bem vista, muito mais valorizada. Porque pensa, tudo depende da sua cabecinha. Enorme, viu? Só que ao mesmo tempo que precisa ser valorizada pelo trabalho que ela dá, por tudo isso que ela gera, ainda é muito mais qualidade do que um CLT. Nossa, mais qualidade com certeza. Só que, você faz um videozinho na internet, diminuindo tudo aquilo. Vai lá fazer um videozinho pra ver se tu consegue. Se gera aquilo, porque não é só gerar uma boa ideia, uma boa edição, uma boa narração. Tem que fazer sentido para as pessoas, tem que viralizar, tem que encaixar dentro daquele perfil, daquele momento. Hoje o povo tá torcendo pra separação de um, hoje tá torcendo para que o outro fique. E aí você tem que sempre entender o mercado, né? Então, mas ainda tem muito mais qualidade. Tem mais prós do que contras, né? Uma coisa legal é que isso que você falou, você grava videozinho. Quando você tá... eu já ouvi isso na faculdade. Quando eu falei que eu era criadora, uma menina chegou e falou assim, você é blogueirinha. Tipo, sabe, meio... Diminuindo. Aí eu, sim, uma blogueira que ganha dinheiro. Nossa, pronto. Ganha dinheiro. Quanto que você ganha? Não sei o quê, mas o que você faz? Acabou, né? Que a pessoa já te vê com outros olhos. E é muito engraçado, que às vezes a gente tá num meio que a gente só olha pro... não, mas aquilo... se eu fizesse aquilo, eu teria sendo mais valorizada. Só que esses dias eu tava conversando com uma amiga minha, que é uma amiga, mas é uma amiga, tipo, que a gente se vê a cada 5 meses, sabe? Não tá muito na vida da outra, assim. E aí eu comentei da criação de conteúdo. Ela, nossa, Malu, acho tão legal. Porque eu nunca conseguiria fazer o que você faz. E aí eu não sei se eu agradecia, se eu falava por quê. Eu fiquei em choque. Porque pra mim é tão natural. E eu acho que quando você entra na criação, você fica envolto de pessoas que também estão na criação, né? E aí eu fiquei... Por que você não faria? Tipo, não é fácil? E aí eu lembro que ela falou, você tá louca? Eu não tenho esse carisma, eu não sei editar, eu não sei o quê. Aí ela começou a citar todas as coisas que ela não saberia fazer. E eu fiquei, cara, eu faço tudo isso, sozinha. E aí você fica, nossa... É verdade, a profissão de creator é muito mais do que só isso. E assim, vamos ser sinceros também, quando você é um criador que tem uma essência e algo pra mostrar, porque aí na internet ficar, tipo, viralizando em cima de polêmica é fácil. Qualquer um que abre a câmera e fala, vou falar então do governo, que aí eu vou viralizar. Não, vou falar sobre a separação de não sei quem pra viralizar. Vai viralizar. Agora, um profissional, um criador de conteúdo que tá lá pra influenciar pessoas da melhor forma, seja, vou influenciar a faxinar a casa, a ler um livro, a procurar uma terapia, a entender mais sobre a mente humana, seja o que for. Gente, a Mari Krieger, eu sou a maior fã daquela mulher. Ela é que é uma bióloga, que é cientista, que traz a informação de um jeito leve. Gente, ela se veste de barata. Eu amo aquela mulher. Tipo, eu amo. E olha o jeito Todos os meus encaminhados do Instagram é minha filha encaminhando ela. Juro. Qualquer coisa que a mulher fala, eu vou falar, por favor, continue. Amém. Então, é exatamente o que a gente estava conversando antes. Se você não falar sobre aquilo, alguém vai falar. E olha o que essa mulher está entregando. Ela é um exemplo, né? Tem muitos outros que fazem isso também de uma maneira muito linda. Ou até alguém que faz comédia. Tipo, como que é o nome? O Theo, né? Que você gosta. Ele é totalmente comédia. Nossa, eu também gosto dele. Só que, gente, é tão legal, é tão especial. É tão legal você entrar no perfil da pessoa e ver que ela tem algo a oferecer de verdade. E não só... polemizando. Né? Não só polêmica, não só... corpo, não só trendezinha, não só coisas sexuais, sabe? Aquela coisa, tipo, viraliza porque é o conteúdo sexual. Não, você vê que aquela pessoa ela tem uma entrega, nem que seja mostrar, tipo assim, como eu limpo minha casa. Dicas para novas donas de casa. Ou, o livro que eu tô lendo. Você fala, você vai falar do livro que você tá lendo? Cara, às vezes é tudo que a pessoa precisa. Eu sou tudo que eu sou hoje por causa de um edit do TikTok que eu vi e eu falei, vou ver esse filme. Aí eu, putz, é um livro. Então, olha que demais. Às vezes a gente acha que é pouco o que a gente tem a oferecer e, na verdade, pode mudar a vida de muita gente. E é muito engraçado porque quando você tá na internet, você acha... A gente, como criador, a gente só mostra o que a gente quer. Isso é óbvio, a gente faz um recorte do que a gente quer. Mas a gente não tem controle do que as pessoas vão achar sobre a gente. E às vezes eu postei uma foto, tipo, meu Deus, 20 anos realmente, né? Porque às vezes eu tô, tipo, às vezes eu me olho e falo, cara, se eu tivesse 15 anos agora, eu ia achar muito. Eu tô tão, tipo, criança, né? Com esse cabelo, com essa roupa, sabe? Dia que não é seu dia.
E aí eu postei essa foto do mulherão, nossa, agora eu tô que tô. Aí a menina, é engraçado que a gente tem a mesma idade, você parece um mulherão e eu pareço uma criança. Aí eu falei, amiga, é porque eu só posto quando eu tô um mulherão. Porque você viu esses dias que a minha olheira tava deste tamanho que eu postei? E aí é muito engraçado, porque eu não imaginava que as pessoas me viam assim. Uma pessoa, mas que uma pessoa me via dessa forma. Porque eu pensei, nossa, esses dias eu postei um vídeo, gente, eu tô de trancinha. Eu tô a maior garota na puberdade da minha vida. E aí a menina ainda fala isso, que eu pareço um mulherão. Eu fiquei, caramba, a gente realmente não tem controle do que as pessoas vão ver. Só que a gente sabe a entrega que a gente tem, a gente sabe o que a gente quer. Gente, eu sei que hoje, se uma editora me procura pra divulgar um livro, eu sei o meu valor. Porque eu sei que se eu postar um story falando gostei, gente, vai ter, tipo assim, muitas vendas. E olha que no Instagram eu tenho 15 mil. Falei no TikTok, gente, eu tô com 190 mil. Imagina 190 mil pessoas ouvindo que eu gostei. Tipo, gente, gostei. Comprem, acabou. É muita gente. Então, quando você entende a influência que você tem, não é que eu sou blogueirinha, eu crio conteúdo. E é uma coisa que, assim, eu acho que... Será que você está disposta a viver a vida do criador? É a ansiedade. Porque agora eu tô numa agência, né? E a minha agenciadora, ela fala muito isso. Malu, a pior coisa de ser criador de conteúdo é a ansiedade. Porque quando você tem um chefe, se você fizer errado, ele vai te falar. Tipo, Júlia, isso aqui tá errado. Tipo, refaz. Se você posta um vídeo e dá ruim, tipo, não tem engajamento, não dá nada, ninguém vai te falar por que tá errado. Ninguém vai te falar se é a luz, se é a edição que ficou ruim, se é o conteúdo que não tá bom. Você vai ter que adivinhar. Você vai ter que tentar de novo. Então, é muito difícil. É muito difícil ficar 2 meses com um silêncio. Nenhuma marca te chama, nenhuma editora te chama, ninguém quer fechar nada. E aí, do nada, em uma semana, você fecha 6 publis. Então, assim, é complicado. Você tem que ter ciência de que é uma área que a ansiedade é assim, é sua melhor amiga. Você fala, eu e a ansiedade, best friend. Sim. Porque é muito bizarro e você não tem controle de nada na internet. Mas eu acho que essa questão, ela não é, baseada na minha experiência, ela não é focada só no creator. Ela é meio que uma coisa de trabalhar para si. Porque a partir do momento que você trabalha para si, não importa, mesmo que você não crie conteúdo, que você tenha uma loja física na rua, a ansiedade, ela já é sua melhor amiga. Ela já vai dormir. Na verdade, ela não vai dormir porque você não vai dormir, então... Mas ela vai estar do seu lado. A parte boa é que só depende de você. E a parte ruim também só depende de você. É que o creator talvez seja um pouco mais acentuado porque tá na internet, porque tem exposição, porque você... Acho que você tem um pouco menos de controle, mas só de trabalhar para si... só de ser autônomo, você já não sabe, você não sabe o que tá fazendo certo, você não sabe o que deu errado, por que deu errado, ou por que deu certo. Então, são muitos questionamentos, e tudo isso acaba gerando uma... Uma ansiedade, mas eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E eu era ansiosa quando eu era CLT, então eu prefiro ser ansiosa sendo autônoma. Eu continuei sendo ansiosa de tudo bem, agora eu só sou uma ansiosa com mais liberdade. Mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida. Mas eu continuo sendo ansiosa. Mas pelo menos agora eu faço algo que eu... Agora você pode gravar viajando. Você pode trabalhar numa viagem. Agora eu posso ser ansiosa na praia. É isso. Então... É isso. É verdade. E ganhando dinheiro. Que é o melhor de tudo. Então... Mas eu acho que talvez a parte da exposição e do dinheiro, que eu acho que é o que pega. Porque da mesma forma que você tem uma loja, isso é claro. Agora, vamos só cortar pra parte do criador mesmo. Você não tem noção do quanto você vai ganhar. Porque você tem uma média, talvez você junta as médias e divide por 2, tipo, todos os meses, você fala, legal, ganhei X, mais ou menos a média. Só que você não tem noção se... Porque às vezes você fecha uma publi hoje pra receber em outubro, e a gente tá em junho, aí você fica... Que legal, gente, as contas desse mês. E agora? Então, você tá sempre pra lá. Você sempre tá pro futuro. Então, legal, a Malu de outubro tá garantida. E a Malu de setembro agora. E a Malu de julho. Então, eu acho que a criação de conteúdo, ela vem com uma carga de... Só depende de você. E... é instável. O dinheiro é instável, o engajamento é instável, o que as pessoas pensam de você é instável. Porque você pode postar um vlog hoje... E a galera fala, uau, que legal, a rotina da Malu, adorei. E aí você posta um vlog terça que vem, a galera, nossa, na verdade ela é uma chata. E aí você fica, nossa, porque é muito instável. Tudo que as pessoas pensam de você é instável. Mesmo que você seja a mesma pessoa sempre. E o que você falou de comunidade, eu acho que a comunidade é o que ajuda. Porque quando você cria... muda o jogo. É o que muda. Porque quando você... É o que eu tava falando daquelas pessoas que só postam sobre o corpo, sobre
divulgar tigrinho, sobre essas coisas, elas não têm uma comunidade que vai um dia postei um vídeo que foi um deslize, tipo, sei lá, falei um comentário errado. Não vai ter alguém por trás pra falar, gente, ela não é essa pessoa. Foi um vídeo, talvez, Alguém que pra te saiu do defender. contexto. Quando você tem uma comunidade, você entra Eles te nos defendem. comentários, é sempre os mesmos rostinhos. É sempre, às vezes, as pessoas. Você já tá acostumado, você já chama pelo nome. Tipo, nossa, vai... Ai, olha a Vitória comentando de novo no meu story, que legal. Você já espera. Então, quando você cria uma marca, como a Malu como marca, não como a Malu que tem uma vida própria, você cria uma comunidade também. Você cria pessoas que te acompanham pelo que você é. E é uma coisa que eu sempre falei pra você, né, mãe? Eu quero crescer como booktalker, mas eu quero chegar num patamar que as pessoas gostem da Malu Marques e não da Malu que divulga livros. Porque se um dia eu quiser postar, sei lá, que eu fiz uma viagem, a galera vai adorar porque é a Malu Marques que tá na viagem. E não porque a Malu Marques falou de livro. Só que eu comecei com livro, né? De algum lugar a gente tem que começar. Isso é óbvio, Sim. o nicho é importante. Mas hoje eu também tento me desvincular para as pessoas começarem a ver. Eu gosto de acompanhar a Malu e não eu gosto dos livros que a Malu indica. Também, né? Óbvio, espero que goste dos livros que eu indico também. Mas ter um além do só o produto que você é, entende? Só que aí entra também na questão do lifestyle, tipo, como que a gente equilibra isso pra não surtar de ansiedade. Eu acho que a gente sempre fala aqui também, né? Que a gente é nosso próprio nicho. Então, a gente tentar colocar sempre recortes da nossa vida. Até porque é isso também que vai conectar com o nosso público. Ah, beleza, eu leio os livros que a Malu indica, mas porque eu gosto dela. Eu gosto da versão Malu dela que vai treinar, que vai pra faculdade. Eu gosto de ver todos os pedaços dela porque eu gosto dela. Não é só os livros que ela indica. E esse é o poder da comunidade, porque realmente você se torna uma marca pessoal. Eu acho que você ser um creator tá baseado em você se tornar uma marca pessoal. E aí não importa o que a Malu faz. A Malu fala de livros agora, mas se a Malu parar de ler, eu ainda gosto dela. Então, esse é o poder de criar uma comunidade. Não importa o que você faça, as pessoas gostam de quem você é. Sim, e eu vou te falar, eu te acompanho daquela palestra lá que você deu na faculdade. Eu não leio, mas eu adoro te acompanhar no Insta. No TikTok eu não vejo não, porque eu não leio. Não, o TikTok é realmente mais nichado. Mas, que bom, fico feliz de saber. Porque é muito legal você saber que, às vezes, você olha 15 mil e quando você tá perto de pessoas que são muito, você fala, nossa, 15 mil, né? Tô só um pouquinho, né? Perto de pessoas que têm 30, 100, 150. Só que na hora que você olha pra 15 mil pessoas, tipo, esses 15 mil não é um número que está no seu Instagram. São pessoas que acordam e vai ter seu rostinho lá pra elas assistirem. Tipo, uau. A gente São perdeu. pessoas Olha o que impacto. carregam. Eu acho que a gente acabou perdendo um pouco da noção dos números, né, com a internet. Porque como é tudo muito, né, tudo é demais. Mas na época da escola a gente falava pra 30 pessoas na sala e ficava nervoso. Agora tem 100 pessoas no story. Você fala, só 100 pessoas? Só 100, Só que se colocar 100 pessoas na sua frente pra você falar, você Vai ficar aí. meu Deus, como que eu vou falar pra 100 Galera, pessoas? não foi isso que eu pedi. Coloca 15 mil pessoas. E vocês isso, duas exatamente. são palestrantes, né? Conta como que foi que começou, que vocês começaram a dar palestras. Qual foi a sensação da primeira palestra? Como que é? A minha é mais antiga, né? Eu tenho isso como profissão desde 2013. Eu trabalhava muito com treinamento de desenvolvimento pessoal, então treinamento de vendas, bater metas. Então a minha palestra começou por ali, né? Essa desenvoltura, minha oratória, meu jogo de palco, minhas analogias, foi treinada ali para a parte de vendas. Então, como bater metas, como despertar resultados. E aí foi dentro desse nicho de palestras que a empresa, por exemplo, que eu ia dar o treinamento, carregava lá os passo a passo para a pessoa chegar no resultado X. 10%, 20% chegava, 80% não, que é a famosa lei de Pareto. Sempre 20% chegava no resultado e 80% não. E aquilo começou a despertar em mim muita curiosidade, porque eu dizia, uai, se é só fazer isso, por que uns chegam e outros não? E isso vale para tudo que nós estamos falando, porque a internet hoje mostra um mundo de maravilhas, faturar 1 milhão, fazer não sei quantos dígitos. E, cara, é possível desde que você ame o que você faça e custe o tempo que custar. É uma coisa que eu falo pra Malu, que foi isso que ela trouxe, né? A Malu de outubro está garantida, mas e a de julho? Não importa.
Importa que outubro vai chegar e você já vai estar garantindo a Malu de janeiro. E é essa persistência que vai fazer que quando você chega em janeiro, seja 5 vezes mais, porque você está já há 6 meses persistindo e nem sempre pagam em 3 meses, às vezes pagam em 40 dias, 20 dias, depende. Você vai somatizando resultados. Então, essa persistência. Então, se a pessoa tem o passo a passo, uns conseguem, outros não, o que tem por trás disso? E eu era advogada na época, eu trabalhava com direito desportivo, não gostava do que eu fazia. E trazer a palestra foi algo que eu comecei a descobrir o flow dentro de mim. Que é isso que eu acho que a gente tem que carregar dentro de nós para a internet de hoje. Se eu sou uma macieira, eu não posso ter medo de dar maçãs. E eu não preciso falar para a macieira, é estação de dar maçãs. Ela sabe que é estação. O problema é que se as pessoas estão gostando mais de figo, a macieira quer ser figueira. E aí ela não sabe a temporada dela, ela não sabe o que é, ela busca frutos artificiais, coloca nas folhas de figueira, e quando as pessoas vão alimentar daquele fruto, não tem gosto, não tem sabor, não nutre. E aí a internet tá essa terra de pessoas falsas, de fakes. Por quê? Porque se eu quiser olhar pra mim e falar, tudo bem, eu sou uma pequena macieira com 100 visualizações, pô, você é uma puta macieira. Né? E tudo bem ela ser uma figueira com 1 milhão de visualizações, tá tudo certo, desde que eu seja grato, entre nesse meu flow. E foi assim que aconteceu comigo. Dentro das palestras eu encontrei meu flow. Então eu sei a macieira que eu sou, eu sei o conteúdo que eu gero, eu sei o impacto que eu levo através das palestras. Então pronto, eu vou lá e faço. E aí quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a perceber que terapeuticamente algo almático levava os 80% não chegar. Se eu ensino passo a passo, tem pessoas que vão comprar o curso de vocês e vai falar, não dá resultado. Não dá resultado com base no que você está me dizendo? Será que existe um trauma dentro de você? Será que existe algo dentro de você que limita o resultado? E aí não vai ser só o produto das meninas, vão ser qualquer outro lugar que ela vai estar. Porque você viu a Malu falando que às vezes a pessoa fala assim pra ela, será que eu posso ler esse livro porque fala sobre sexualidade? A pessoa transfere naquela pessoa que ela admira a maternidade e a paternidade que ela não tem. Eu, como terapeuta, eu tenho uma linha muito tênue disso, do meu paciente não achar que eu sou a mãe dela. E quando eu frustro a expectativa dela, que eu não sou tua mãe, eu tô aqui pra dizer assim, menina, tá errado isso aí, não é por aí não. Às vezes ela fica brava comigo. Não quero mais atendimento. Né? Fui, já dei alta para mim. Por quê? Porque ela esperava que eu gerasse nela a maternidade que ela não tem. Então, eu começo a descobrir dentro de mim que a parte almática das pessoas não deixam ela chegar lá. As pessoas têm medo de ganhar dinheiro. As pessoas têm medo do sucesso. É muito mais fácil eu ser fracassado para falar que meu pai, para punir meu pai e minha mãe por tudo que eles fizeram por mim, do que ser uma mulher de sucesso. Tem muitas pessoas hoje que são workaholic, não para dizer para todo mundo que trabalha muito, mas para esfregar na cara de pai e mãe a prostituta que o pai disse que ela seria. Ou o vagabundo que a mãe disse que ele seria. Então, você não sustenta isso que causa tantos burnouts. Hoje tem tantos transtornos, tanta ansiedade, tanta depressão. Porque daí eu chego lá e eu falo, cheguei aqui pra quê? Porque não era sobre você, né? Porque eu queria ser uma figueira, sendo que eu sou uma macieira. Então, as palestras começam a tomar esse impacto. Foi quando eu venho para a psicanálise, eu faço essa transição de carreira, vou me especializar, sou sexóloga, eu carrego um currículo bem extravagante da parte de saúde humana, pela paixão que eu tenho por aquilo que eu faço. Mas eu já cheguei a fazer sessão por R$50. Então, assim, eu não sei hoje como é a realidade fora da minha, porque eu sei a solução que eu levo. Por isso, qualquer pessoa hoje que quiser ser creator, e vocês hoje carregando o produto de vocês, eu falo isso pra Malu, seja uma especialista. A ponto das pessoas pegarem e falar assim, eu tenho tal problema, eu tô com tal dificuldade. Você conhece a Malu? Você conhece a Manuela? Você conhece a Ju? Você conhece a Nath? Por quê? Para as pessoas, nós precisamos ser a referência dentro de uma mesa quando se trata de especialistas. Porque falar até papagaio fala. Mas especialistas são os que estudam, são os que dedicam, são aqueles que não medem esforço para chegar onde quer. E a única coisa que vai fazer você ser perseverante é amor.
E foi isso que a palestra gerou em mim. Era um amor por estar ali, até que você falou, né, 100 pessoas. Aí eu disse, pode aumentar a régua. Porque, tipo, é tanta paixão que eu tenho pela palestra, pelo público, porque a minha voz toma outra proporção. Imagina que eu fico 1 hora com um paciente. Eu gero transformação dentro de uma alma. Óbvio que ela paga pela minha hora. Mas imagina quando eu tô numa palestra, a proporção que minha voz tem. A internet mesmo aqui em si, né? Então, assim, isso começou a gerar um desejo em mim avassalador. Então, meus conteúdos ali passam a ser transferidos, né? De uma profissional que treinava vendas para uma pessoa que treinava almas. De mostrar para ela que o problema dela não vender a mesma coisa que você vendeu, estava do medo que você tem de ganhar dinheiro. Por quê? Porque quando o seu pai ganhou dinheiro, ele se divorciou da tua mãe. Então, no seu inconsciente, você tem dinheiro é igual separação. Eu não quero separar do meu marido, eu saboto o meu resultado. Então, estender a roupa é mais valoroso do que eu gerar o conteúdo. Eu dormir meia hora a mais porque eu quero fugir da minha realidade é mais importante do que eu vender mais uma xícara, porque eu vou estar mais perto do meu sucesso, daquilo que eu almejei para mim. Então, quantas coisas inconscientes que estão machucado desenham o nosso dia a dia. Por quê? Porque feridas profundas não são tratadas com o tempo. O tempo cura. O tempo vai passar, só ficou mais inflamado, só ficou mais necrosado, porque um dia nós vamos ter que olhar. A falta de perdão, muitos resultados que nós almejamos está na falta de perdão. Então, onde que está isso? Nessa alma que deixa o tempo para lá. Dores têm que ser tratadas. Não tem outra forma de curar que não seja tratamento. E nem sempre a gente consegue sozinho. Então, as palestras trouxeram essa força do meu conteúdo. Então, eu tenho a palestra para ganhar proporção e as terapias de forma individual, que é uma coisa que eu tento, não é uma coisa que eu consigo tanto, é estar menos dentro do set terapêutico e mais dentro das palestras para essa proporção, porque é uma coisa que mexe na minha performance todinha. Eu parar para estudar o meu cliente, estudar o público que vai estar me ouvindo, como que aquele conteúdo pode ser assim, valeu só pelo que ela falou. Como que daqui 6 meses a pessoa vai falar assim, parte da minha história tem porque eu ouvi uma vez uma moça numa palestra X e essa pessoa ser eu. Então, assim, eu não vou em nada do que eu faço se não for para que alguém fale meu nome lá no futuro. Não pelo meu ego, mas para saber que eu construí uma peça do quebra-cabeça dela. Só que esse é um dom que eu carrego, que daí muda um pouco a figura, que é esse dom da minha comunicação e tudo mais. E como filho de peixe, peixinho eu acredito que agora ela pode dizer sobre essa comunicação que a gente carrega, né? Não, eu acho que a parte de comunicação eu sempre gostei muito. Eu tô quase certeza que a da Strong que você me viu lá foi a primeira palestra que eu dei, assim, de tipo, você pode vir palestrar? Porque até então eu já fui representante de sala, já tive que, tipo, fazer aquelas pequenas palestras em escola, sabe? Mas como, vem palestrar como a Malu Marques, não porque você é representante da turma nono B, vem pra cá. Foi a primeira vez. E aí, eu tava muito nervosa. E aí depois eu falei, cara, isso é muito legal. Eu gosto muito disso. E antes disso, lá em 2023, 2024, eu tava fazendo vários workshops. Então, tipo, eu tava fazendo um por mês, assim. E aí eu tinha workshop de escrita, de leitura e de criação de conteúdo. Tipo, como que você pode começar a criar conteúdo, como que você pode gostar de ler e sobre a escrita criativa. Que são as 3 áreas que eu mais estou hoje. E aí, eu percebi que eu adorava ensinar. Eu adorava estar com as pessoas. Eu adorava ver as pessoas me ouvindo com uma intenção de aprender. E não estou sendo obrigada a ouvir ela. Não, elas pagaram para estar lá me ouvindo. E eu acho que estar na palestra tem essa mesma sensação. Tipo, as pessoas estão lá porque elas querem ouvir o que eu tenho a dizer. E, nossa, Gente, eu fiquei muito nervosa. Na segunda, tinha mais gente. Porque eu fiz aqui a Gente Se Viu e depois eu fui numa escola. Não, na escola, era um curso, né? Uhum. Bom, era um curso profissionalizante, enfim. Para primeiro emprego. Isso. E aí, beleza, algumas pessoas lá estavam obrigadas, porque elas eram as horas complementares. Mas não tinha pessoas que estavam lá realmente com um caderno. E eu tenho tanto a oferecer que ela vai anotar o que eu tô falando, tipo, que legal. Só que hoje eu ainda não sou
tão convidada assim pra fazer palestra, até porque eu acho que o nicho do que eu falo que é TikTok, livros, que é meio que o que pedem pra falar sobre a criação de conteúdo e sobre o mundo literário. Hoje tem menos oportunidades, né? Mas, nossa, eu adoro. E, assim, uma coisa que eu acho legal falar sobre minha mãe é que muitos dos conteúdos dela são também das palestras, né? Então, ela vai lá, ela palestra e ou eu ou alguma social media grava takes e depois a gente edita e posta esses cortes, né, mãe? Que é uma das coisas que mais viraliza também. Que é ver ela no palco, ver que ela tá falando alguma coisa, a gente faz esses cortes. Então, muitos dos conteúdos também são graças à palestra que você... As palestras que você faz. E eu acho que eu estar nisso da comunicação, isso do filho de peixinho, peixinho é muito graças aos meus pais me apoiarem tanto. Gente, eu já tive muitas crises de choro, de ansiedade, de tipo, acho que a criação de conteúdo não é pra mim, eu preciso arrumar um emprego, eu vou começar um estágio, não dá, não tá dando mais, porque é isso que eu te falei, é muita ansiedade. E não de crítica, porque hoje na área que eu tô, no nicho que eu estou, não tem muito porque as pessoas me criticarem. Não ainda, né? Porque esse último mês eu comecei a abrir mais o leque de conselhos, coisas que eu acredito em relacionamento com amizades, que é o que minha mãe falou, que é o que eu recebi bastante hate esses dias, que foi falando do meu relacionamento com o meu namorado. Então, coisas sobre o nosso relacionamento que as pessoas não gostaram muito, mas que bom que é sobre a gente, né? Se fosse sobre eles. Mas eu ainda não recebi muito hate. Então, a minha ansiedade não vem necessariamente sobre os hates que eu recebo, mas sim sobre meu Deus, por que o engajamento ficou ruim? Nossa, esse mês tá péssimo. Eu postei, vídeo todos os dias e se 2 viralizaram foi muito. E viralizar nem no sentido de bater 1 milhão. Às vezes, você tem 15 mil, bater pelo menos 7, né? Que é a metade ali, 7, 8. E aí, essa ansiedade. Só que aí é muito engraçado, porque a criação de conteúdo, eu acho que a pior parte é que ela é imprevisível e a melhor parte é que ela é imprevisível. Porque tem dias que você grava um conteúdo, você demora meia hora gravando, mais 3 horas editando. E aí ele vai ter, 3 mil visualizações no seu melhor dia. E tem conteúdos que às vezes... Nossa, teve um que eu gravei, eu tinha visto um vídeo no TikTok, eu tinha ficado brava, tinha ficado irritada, ai, que povo mala, como essas pessoas são chatas. E eu tava de aparelho ainda, eu tava indo deitar. Aí eu gravei, liguei minha luminária e falei problemas que só existem na internet. Se você desligar o seu Wi-Fi, sumiu. Você não tem mais esses problemas, que esses problemas não existem na vida real. Galera, se toca. E aí, eu bateu 300 mil em 5 dias. Aí galera, eu nem editei. Eu postei antes de dormir. Só que isso é muito bom, porque ajuda no engajamento, ajuda na monetização. Então, a imprevisibilidade da criação de conteúdo é uma merda, é muito difícil. O dinheiro é muito difícil, porque quando você é CLT, autônomo não, porque autônomo você também não sabe quanto que você vai vender na sua loja, quanto que seu infoproduto vai vender. Mas quando você é CLT, você tem o que você precisa ganhar no final do mês. Você só não vai ganhar, sei lá, se você faltar, se você tiver que sair mais cedo, vai ter que diminuir seu salário, mas aquele salário vai cair. Agora, quando você é criador de conteúdo, e aí? Se eu não fechar nenhuma publi, se minha monetização ficar ruim, vai pingar quando, galera, que eu não tô vendo? Mas, meninas, eu não sei se vocês têm isso, ou como que vocês recebem. O problema é que a gente sobe muito a régua. Eu acho que a internet também fez isso. Eu acho que tudo isso Subiu que você muito falou, a internet que causou, né, gente? Porque você não viveu muito isso. A gente tava até falando disso hoje, né? Mas quando a gente era criança, você desligava a internet. Saudades de desligar a internet. Porque você desligava o computador e pronto, aquilo não existe mais. Tô aqui jogando. É o Orkut dentro do computador só. Eu vou entrar aqui no computador agora. Entrou no só computador. Por um tempinho. 2 horas. Pronto, saí agora eu vou jogar na rua. E não existe mais o celular, não existe mais curtidas e nem visualizações. E agora tudo aquilo não existe mais. E o smartphone, na verdade, acho que ele acabou com isso, né? Porque agora a gente vive nisso. Então... É uma parte do nosso corpo, parece, né? Não tem uma extensão da celular. Não, e de uma forma, assim, surreal. Esses dias eu fui na missa e aí demorou mais do que eu esperado e a gente ficou, 3 horas. Aí eu fiquei, nossa, é assim que você fica 3 horas sem o celular? Porque você... Eu só fico assim, nossa, eu fiquei 3 horas sem mexer no celular. Então, a gente perdeu isso. E tudo isso realmente gera... muita ansiedade. Foi despertando a comparação, né? Coisas que a gente não tinha, a gente não sabe como viver. A gente não sabe como viver tão conectado e também nem com essas profissões. Então, porque tudo muito tudo novo. Que é essa imprevisibilidade que eu tô falando, da criação de conteúdo. Porque você ficou 2 meses sem fechar nada. E aí, foi o que eu tinha comentado antes. Em uma semana, você fecha o que você não fecha há meses. E aí você fica, cara, é uma
imprevisibilidade horrível, porque quando não tem, quando é a parte de, não tá tendo nada, você fica... Quando que vai vir? Não tem como você saber quando uma marca tá olhando seu perfil e vai gostar. Só que aí quando vem, você fica... Cara, porque eu tava ansiosa. Tipo, acabei de fechar. Tipo, esses dias eu tava indo dormir. Aí a minha agenciadora mandou: Malu, a gente precisa de um conteúdo XYZ pra até amanhã à noite. Você consegue fazer? Aí a gente fecha agora. Aí eu, consigo. Então, cara, antes de dormir, eu fechei uma publi muito boa. Então, é a imprevisibilidade que vale a pena. Vale o custo. Mas é aquilo. Será que a vida que você sonha... Não. Volta, corta. Será que você cabe na vida que você sonha? Porque vale a pena. Vale a pena você poder trabalhar segunda, terça e quarta até as 3 da manhã pra tirar folga quinta, sexta, sábado, domingo. Pra fazer uma viagem, tipo, eu vou ficar uma semana sem gravar conteúdo, sem gravar story, sem gravar reels, porque eu já fiz isso na outra semana. Então, eu acho que a profissão creator é uma profissão hoje que sempre que alguma amiga vem, tô cansado com o estágio, não sei o que, eu fico, minha filha, cria conteúdo. Pega seu celular e abre a câmera. Às vezes parece besteira, né? Às vezes a pessoa fala, Malu, tá bom, mas é verdade. Eu comecei assim, porque eu não tinha amigos pra falar sobre livro. E hoje a minha vida toda tá lá. É assim, porque às vezes eu tô comentando alguma coisa que aconteceu e tal. Aí ela fala, mãe, fala sobre isso. Isso aqui, isso é um conteúdo. Aí eu disse, não, isso não é um conteúdo. Não, isso é um conteúdo. Ela tem o olho bem treinado, né? E a gente pensa muito assim, nesses dias eu até te mandei uma mensagem. Eu falei assim, eu adoro que tudo que a gente vê, a gente fala sobre criar conteúdo. Então, né? Tipo, tudo que acontece na nossa vida, a gente fala, vamos criar conteúdo sobre isso. Tipo, dá pra criar conteúdo. A Malu passa pelos lugares, quando a gente viaja junto, a gente passa pros lugares, a foto que ela tira, às vezes aquilo que ela... Eu comentei sobre algo, tal, da árvore, não sei o que lá do bar. Daqui a pouco ela tá falando e gerando aquilo. Aí eu falo, a gente passou pelo mesmo lugar, pela mesma árvore. Eu não vi a árvore daquele jeito pra tirar uma foto. Eu não... Então, tipo, quando você decide ser... as coisas começam a se tornar óbvias. Por isso que eu acho que esse é um grande diferencial. E se eu pudesse deixar uma dica como terapeuta, seria cuidado com essa régua alta. Porque não significa que não está fechado, que as pessoas não estão vendo. O fato de você não estar ganhando hoje o que você gostaria não significa que as coisas não estão acontecendo. Quando a gente ama, a gente persiste até que aconteça. Então, assim, abaixa um pouco a régua. Curte o processo, né? Curte o processo, curte a jornada. Isso é uma dificuldade. E sabe como que faz? Voz de comando mesmo. É tipo assim, Alma, você não tá conseguindo, vamos tomar um banho frio, vamos fazer uma atividade física, vamos fazer uma atividade de impacto. A Malu tava numa crise, Malu pode ir por uma atividade de impacto. Porque por mais que eu sou criadora, não sei se que eu sou terapeuta, não sei se vocês perceberam, eu gero traumas, né? Vocês viram? Não tem como, né? Tudo gera trauma. Tudo gera trauma. E às vezes ela vem, ela fala assim, eu não quero a terapeuta, eu quero minha mãe. Ela fala pra mim, eu não quero a terapeuta. Para, nunca acontece. Aí eu sempre disse, a terapeuta. Bom, vamos ver se dá certo. Eu disse, pode parar com isso. Vai fazer uma atividade de impacto que isso vai resolver. Uma arte marcial, uma corrida, qualquer coisa que faça a sua alma ter um lugar para depositar a energia dela. Porque a energia tá aqui dentro. Que é ansiedade? Uma energia parada. Então, assim, eu preciso de um patrocinador, eu preciso de uma parceria, eu preciso que isso viralize, eu preciso que as pessoas reconheçam isso. Não tá no nosso controle. E a nossa alma vai mandar estímulos pra gente pirar. O que tá no meu controle? Eu ir e andar 10 quilômetros. Verdade. Vai ter que voltar. Então, assim, nós vamos aprendendo a lidar com a nossa saúde emocional dando voz de comando. Então, a voz de comando é, hoje meu dia não foi como eu gostaria, mas calma, eu tenho um mês inteiro, eu tenho a semana toda. Tá tudo bem, esse não viralizou, ser mais generosa com a gente. Uma das coisas que o ser humano mais tem é uma punição muito árdua diante de nós mesmos. As pessoas perdoam o outro, mas elas não se perdoam. Então, assim, é falta de generosidade, de olhar pra você com mais carinho. Poxa, mas eu fiz o que estava dentro do meu alcance. Se eu fiz, tá tudo bem. E se eu não fiz, tá tudo bem. Hoje eu também não fiz. Você não vai ter outra chance, tá, Manuela? É amanhã. É saber cobrar aquilo com generosidade também e fazer o que precisa ser feito. Porque a pessoa entra num nível de punição, o que acontece muitas vezes espiritualmente, eu cometo um pecado, me afasto de Deus porque eu me sinto suja. Ficar longe só prejudica. Porque quanto mais longe, mais longe. E aquilo não é para te deixar mais longe, não é para te trazer para mais perto. Então tá bom, não fiz o que tinha que ter feito, tinha um conteúdo para ser gerado, tinha um podcast, não cumpri com o meu compromisso, foi só hoje, não tem outra chance. Eu falo para ela, é amanhã. Tá triste? Falo para meus pacientes, hoje chora tudo que você precisa, deixa o catarro descer, come um bolo inteiro de fubá, de chocolate, um brigadeiro, come tudo, só hoje.
Amanhã é outro dia. Mas se dê a chance de enlutar aquela emoção, dê a chance Não de pode sentir. reprimir, né? Sabe por quê? Porque as pessoas estão fazendo isso na internet. E aí as pessoas doentes estão indo para a internet e nós estamos trazendo nossa régua para esse nível de pessoas. Então não condiz alguém falar da macieira se ela não come maçãs. E aí você quer mudar a maçã do teu fruto porque alguém não gosta da maçã. Só que ela nem come. Então as pessoas estão doentes. O problema não está na internet, está na forma que você enxerga ela. Então eu estou doente, eu vejo as coisas doentes. Eu atendo uma celebridade, inclusive, né, nós estamos hoje mesmo, a minha manhã toda foi focada nisso, tá passando por um grande desafio. Tipo assim, é muito má a internet. É muito má. E eu disse, agora você só tem uma estratégia. Ou você para, porque você tem que entender que a internet é má e ela tem memória curta. Dá uma seguradinha. Até isso é porque, na verdade, acho que o medo de cancelamento ele foi ficando forte. E quanto mais alto a sua influência, maior os haters, maior o cancelamento. E nem sempre a alma está preparada. Por isso que a gente vê grandes pessoas muito famosas, muito influentes, não suportando a força da internet. Por quê? Porque se tivesse uma sessão de terapia por semana, mudaria todo o jogo. Por quê? Porque a gente precisa entender as nossas emoções. A única coisa que vai fazer você chegar ou não chegar são elas. Porque ela pode consumir você, porque consome. Então não depende só da gente, depende das nossas emoções. Ó. Sim. Então, porque nossa, é isso. Sabe por quê? Porque é a sua emoção que vai falar que você tá triste hoje. E se você tá triste, eu não vou passar uma maquiagem pra gravar um conteúdo triste. Ou será que é a sua tristeza que realmente as pessoas gostariam de ouvir? Porque só ser existe vulnerável alegria. é difícil, né? A gente sempre fala disso também. É mais difícil ser vulnerável na internet do que mostrar a perfeição. Sucesso, e aí acho que aí todo mundo só mostra a parte boa. Ai, como é lindo o meu dia, olha como eu faço tudo, como eu sou produtiva, como não sei o quê. Aí você olha o palco da pessoa, o seu bastidor e aí... e não bate. aí você fala... fica, ué. E também uma coisa que eu já falei aqui em outros podcasts, né? Eu acho que a gente teve acesso a muita coisa. Mano, como assim você tem acesso ao que o Neymar tá fazendo? Meu pai não sabe, nossos pais não sabiam isso. Você não sabia isso na sua Antes, época. meu nível de comparação era minha prima. Antes, meu nível de agora- comparação era minhas amigas da escola. Aí você era o primo que rico. provavelmente a minha escola era aquele meu nicho. Agora imagina hoje, eu comparo todas as influências que é mãe, que é não sei o que lá, outras terapeutas, que tem anos de mercado. E muitas das coisas a gente deixa de fazer porque a gente não tá na altura do outro. Só que se eu esperar estar na altura do outro pra começar a fazer, eu tô frita. Por isso que compre seu produto, eu nem conheço, mas eu acredito que vocês que estão assistindo, invistam numa profissão creator, entenda o que está por trás disso e faça com o que você tem. Não precisa ter o podcast como esse, não precisa ter o iPhone última geração. É com o que você tem e deixa acontecer com o que você tem. E aos poucos, aí você vai aperfeiçoando, porque o aperfeiçoamento faz parte da jornada. Agora, E nunca esperar eu estar acaba. pronta para começar, nunca acaba. Principalmente na internet, né? Que o algoritmo fala isso hoje, amanhã ele muda. Daí não acaba. Hoje a moda é cabelo curto, daqui a pouco tá todo mundo de alongamento. Daqui a pouco uma tá loira, daqui a pouco tá todo mundo morena. Aí você nem dá conta, né? Exato. Não dá pra e sabe o que é acompanhar. engraçado? Às vezes, como consumidor, a gente acha que as pessoas vão se comparar mais. Só que às vezes eu sinto que eu, como criadora, me comparo mais do que só como consumidor. Então, eu vou começar a seguir a Mari Krieger, que ela fala de ciências. Tipo, não, é zero o meu nicho, é zero. Eu não sei nada do que ela tá falando. Só que, então, nesse lado eu sou só consumidora. Mas aí eu sigo uma booktalker também. Eu sigo outra menina que tá no mundo fitness. E aí eu sinto que eu me comparo mais como criadora dessas... Tipo, no mesmo nicho que essas pessoas do que como consumidora de algo. Não que as pessoas não se comparem a mim, por exemplo. Nossa, porque essa roupa, olha como o corpo dela tá, olha quantos livros ela tá lendo. Gente, saiba que do meu lado eu tô pior. Provavelmente, deste lado como criadora, eu estou pior. Porque a gente como criadora não é só... eu deveria estar mais magra, eu deveria ganhar mais massa magra, eu deveria pintar meu cabelo, eu deveria ler mais livros. É também eu deveria ter gravado mais vídeo hoje. Nossa, como que eu não pensei nesse conteúdo e ela pensou? Nossa, olha o ângulo que ela tá gravando. Eu nunca pensei em gravar isso. Como que eu nunca gravei isso? Então não é só... Sabe que eu acho o máximo? A Malu manda bastante coisinha de cachorrinhos, né? Que a gente adora memes de cachorro, até porque a gente tem uma aqui. filtra o engajamento, né? Senão a gente pira. Aí eu tô... Engajamento não, desculpa, algoritmo. Então o algoritmo só manda vídeo de cachorro, senão eu vou morrer. Eu acho que Aí ela- precisa desse conteúdo de respiro também. Porque se a gente vê só no sabor, a gente fica louca. Não, e sabe o que é muito engraçado? A pessoa lá dublando o cachorro ou fazendo a cena do cachorro. Eu falo pra Malu,
acontece a mesma coisa aqui na nossa casa. Por que eu não pensei nesse conteúdo? Porque, gente, não é às vezes uns memes muito interessantes. E você, o próprio Theo, que eu adoro o Theo. Como que ele pegou desse assunto e fez um meme tão engraçado? Do nada ele fala do anjo, aí agora o anjo virou parte dos stories dele, daqui a pouco ele... É uma habilidade que é treinável, mas esses memes de cachorrinho, eu falo... A minha cachorra faz igualzinho. E eu nunca pensei nisso. As pessoas são muito especiais, mas gente. acho que também tem que escolher as suas batalhas, né? Você escolhe as suas batalhas. Ok, eu vou transformar isso aqui no meu conteúdo e aí eu vou pensar tudo sobre o conteúdo disso aqui. Porque senão isso. você... Pira. Porque senão tudo é conteúdo. E se tudo é conteúdo, então eu vou gravar o tempo todo. Então como aí você nunca para. O que vai ser a sua distração, né? E acho sensacional isso, Então você tem que filtrar as batalhas que você quer enfrentar. Senão tudo tem que diminuir. Na verdade, eu acho que a internet abriu muitas possibilidades. O que a gente tem que fazer é reduzir. Porque tem possibilidade de tudo. De tudo. Tudo o tempo todo. Então, agora são muitas profissões, muito. Então, não, eu vou fazer isso. Uma coisa que eu acho interessante, que como uma criadora de conteúdo, é saber a hora que eu tô buscando inspiração. Então, a hora que eu estou vendo vídeos pra criar meus roteiros. E a hora que eu estou... vendo vídeo. Que eu tô tipo, tô aqui gastando meu tempo vendo vídeo. Porque senão se você não sabe dividir, porque eu acho que é muito engraçado. Às vezes você tá lá 2 horas no TikTok, tipo, você vê no tempo de uso. Aí eu fico, caramba, eu fiquei 2 horas. Aí eu fiquei, não, mas calma, eu postei vídeo, eu respondi comentário, eu editei um vídeo direto no TikTok. Foram 2 horas com uma parte de trabalho. Então vamos saber dividir. Então vamos saber a hora que eu estou dentro da plataforma como profissional, como um trabalho. Então eu estou... Gente, às vezes editar um story, juro por Deus, de 15 minutos de academia me leva mais tempo do que editar um Reels. Eu fico, cara, é o mesmo exercício. Tipo, porque eu tô demorando tanto? Mas é mesmo. Então, às vezes você fica, nossa, eu tô há meia hora direto no Instagram. Mas eu tava trabalhando no Instagram. Então, é saber dividir, por exemplo, agora eu só tô vendo vídeo de cachorro. Se aparecer um conteúdo legal, problema do conteúdo. Eu estou aqui só consumindo. Estou como consumidora. E saber a hora de... Estou buscando inspiração. Estou aqui como uma profissional na criação de conteúdo, vendo o que tá rolando, vendo as trends, vendo as músicas que fazem sentido. Então, acho que quando a gente também consegue filtrar, a mente também sabe o momento de agora é trabalho e agora é só, tipo, dopamina barata, né? É só o momento que eu preciso de relaxar. E isso de comparação, tem uma coisa que eu acho muito engraçada, porque quando você vira... eu li ali profissão creator. Quando você vira um criador de conteúdo, tudo... pode ser um conteúdo. E aí você olha o outro fazendo, e aí o que eu quis dizer aquela hora é que não é só uma comparação como eu, Malu, é uma comparação como eu, marca. Então, a menina, ela posta treinando hoje, e aí hoje eu trabalhei o dia inteiro e não consegui treinar. Eu, Malu, fico, nossa, eu devia ter treinado, cara, porque eu não treinei, não sei o que, tá todo mundo treinando no mundo, porque aí você só segue mundo fitness, e aí parece que todo mundo do mundo treina, menos você. E tanto eu, Malu, quanto eu, marca. Tipo, nossa, se eu tivesse ido treinar, eu poderia ter gravado um vlog treinando. Então, por que eu não fiz isso? E uma coisa que eu sempre falo, se você quer começar um novo hobby, se você quer mudar sua mentalidade, se você quer criar conteúdo, siga pessoas que estão fazendo o que você quer fazer. Se você não treina e começar a seguir só gente que treina, você vai começar a treinar. Mas isso também, você tem que equilibrar. Então, por exemplo, hoje, a minha cabecinha de distorção de imagem, tudo, eu tô entrando no equilíbrio, minha terapeuta... Bru, beijinhos, que ela tem me ajudado bastante. Mas se eu só seguir Musas Fitness agora, acabou a Malu. A Malu vai voltar a ser só apenas um saco de ossos e sangue. Porque a minha comparação, eu vou entrar numa crise de ansiedade. Então hoje eu sigo a minha amiga que treina, eu sigo mais uma criadora e é isso. Porque se eu começar a ver muito, tipo assim, você quer ser criador de conteúdo de faxina, começa a seguir gente que faz isso pra você pegar inspiração, pra você ver a melhor forma. Só que depois de um tempo, você fica, ela tá faxinando mais que eu, ela tá lendo mais livros que eu, ela tá não sei o quê. Nossa, eu não sei se vocês viram isso, mas tem o mundo do ASMR, né? Que é aqueles barulhinhos. E aí tem uma que eu gosto, que ela fala assim, eu não consumo ASMR. Eu gravo, eu sou criadora de conteúdo de ASMR, mas eu não consumo esse conteúdo. Porque se eu consumir, eu fico louca. Porque eu fico me comparando, porque eu fico vendo o número de curtidas da pessoa que gravou um vídeo parecido comigo. Mas isso é ela, não quer dizer que você não possa consumir. Até porque eu também consumo livros, também consumo conselhos, até porque o meu podcast é disso. Mas eu acho que é saber o equilíbrio entre você como consumidora e você como marca, sabe? Saber dividir pra comparação, aí junta ansiedade e comparação, e aí você vira o quê?
Nada. Aí o seu conteúdo vai ser, gente, hoje eu estou depressiva, ansiosa e carente. Tudo bem? É isso. Beijo, bom dia, acabou o vídeo. Todos os dias, né? Eu acho, a forma que eu faço isso é que eu separo em perfis. Então, o meu perfil pessoal, Nossa, é muito bom. Ele é literalmente eu. Se eu vou no explorar, aí tem tudo. Tem um pouco de beleza, tem um pouco de fitness, tem um pouco de marketing de conteúdo. Então, cada perfil que eu vou tem um explorar diferente. Se a gente vai no perfil do Profissão Creator, lá só tem marketing de conteúdo. A gente segue pessoas do marketing de conteúdo e que só falam disso. Então, se eu quero referência disso, eu vou naquele perfil. Nossa, o meu perfil no sábado é meu dia de consumidora na internet. Eu fico só vendo meme, dando risada, chorando de rir. Mas isso só dá pra eu fazer no meu perfil pessoal. Porque se eu for no meu perfil profissional. Aí eu entro nessa. Porque você devia ter criado aí conteúdo. Eu fico, nossa senhora, essa pessoa tem um, sei lá, ela tem um insight muito bom, conteúdo ela muito tem bom. um gimbal, um iPhone 35 e ela tem ideias incríveis. Então eu vou propositalmente pra isso. É que o seu perfil é o mesmo. É o mesmo, né? Muita Mas gente me falou na época pra eu dividir, mas eu acho que a melhor coisa foi não ter feito, sabia? Porque hoje eu consigo ser a Malu livros, a Malu tudo. Tudo em um Se eu só. tivesse feito, livros da Malu, eu ainda seria a Malu que divulga apenas livros. E hoje eu sou muito mais. As pessoas ainda me procuram pra falar sobre livros, mas também sobre todo o resto que eu sou, sabe? Mas o seu caso é totalmente diferente. Você, além de vocês serem duas, é muito inteligente, porque você não tá vendendo a Nath como marca, você tá vendendo o Profissão Creator. Então acho que, nossa, isso é muito legal também de parar pra pensar, tipo, será que o meu nicho sou eu, que é o lifestyle que a gente tava falando antes, ou é um produto? Porque aí você consegue ter... Nossa, essa ideia de ter dois perfis é incrível. Eu tinha tenho me falado mais. isso, mas isso, eu não nossa. faço isso. Nossa, eu deixo eu só adorei. no meu e fico doida. E porque isso muda tudo. Isso muda tudo. Eu separo. Tem as skins. Aqui é minha skin empreendedora. No meu pessoal, sou eu como pessoa e ele tem tudo que eu gosto. Mas mesmo quando não era um perfil, por exemplo, que uma época eu fiquei também muito assim do fitness, eu tava muito focada e eu comecei a seguir muitas pessoas e aí eu fiquei doida, porque eu subi muito a minha régua e aí deu ruim. Aí eu fiz terapia, né? Porque eu também tive distorção de imagem e tal. E aí ela falou: faz um perfil separado. Pra quem você quer, tipo, tira isso do seu perfil pessoal. Porque você fica ali consumindo o dia inteiro isso. E a sua régua, ela tá assim, nossa, amor, realmente vai ser um pouco difícil. Porque isso aqui que você quer, tipo, tá muito alto isso. Porque você tá consumindo Pra demais. tua realidade, né? Vai ter o dia a dia. Não, ela falou assim, primeiro que os corpos que eu queria, eles não são feitos na academia. São feitos na cirurgia plástica. Eu demorei um pouquinho pra entender isso, então eu tava tentando na academia. Aí não deu. Não deu. E aí, depois que eu separei, que eu falava, não, tá bom, agora... segunda-feira, amanhã eu vou voltar a fazer dieta. Aí eu ia nesse perfil, mas eu não ficava consumindo aquilo o tempo todo. Era um perfil que não... É tipo um perfil detetive. Você já ouviu essa expressão? Você faz um perfil só pra quando você quer consumir aquilo. E aí você treina aquele algoritmo pra só te entregar aquilo. Nossa, muito boa ideia. E aí você decide quando você acessa, você desliga a internet. Desliguei o fitness, pronto. Agora eu não sou mais fitness. Nossa, isso é muito bom. Então, e se você... Peguei a dica. Nossa, que legal então, mesmo. faz um perfil detetive pra algo que você quer acessar só de vez em quando. E não o tempo todo. Aí você consegue meio que fazer esse filtro. Nossa, essa legal. separação pra não consumir o tempo todo. E aí você tem um explorar em cada perfil. Quem eu quero ser hoje? Qual a minha skin hoje? Então, acho que isso ajuda um pouco. E agora, pra finalizar, meninas, queria saber quais são os planos pra Malu, pra Manu, algum spoiler aí do que vem aí na criação de conteúdo de vocês ainda pra esse ano. Quer começar? Pode fazer lá você. Eu acho que meus planos, eles são bem altos. Eu sempre quis muito. Eu sempre, tipo, eu vou ser rica, então, tipo, eu vou ser rica. Então, de algum jeito, eu vou ser rica. Então, gente, vou ser rica. Sempre, né? Nossa, desde criança. E eu acho que o que a gente acha sobre a gente se torna realidade. Então, meus planos é conseguir viver da criação de conteúdo da melhor forma possível. Então, viver, tipo, eu crio conteúdo. E não, nossa, essa semana eu não fechei publi, né? Nossa, deixa eu ir atrás de alguma renda extra, de um freela. Não, os meus planos pro futuro é ganhar o suficiente com a criação de conteúdo de, tipo, nossa, tô há um mês sem fechar nada. Tá tudo bem? Tipo, a monetização paga, os vídeos pagam, tá tudo certo. Então, acho que como a criação de conteúdo tem tudo que eu sempre quis, que é estar na frente da câmera, estar atrás, ser quem grava, ser quem edita, ser quem roteiriza, eu me vejo muito como
me encontrei. Obviamente, agora eu tô fazendo faculdade, então vai ter a época do estágio, vai ter tudo, mas como um plano reto e direto, eu acho que seria ter a criação de conteúdo como uma renda totalmente estável. Então, sempre vai ser instável, mas estável o suficiente para ficar tranquila de qualquer forma. E planos futuros, eu acho que assim, lançar o meu livro, já que eu já tô nessa área, crescer mais no Instagram, e eu acho que ser também uma referência no meu podcast. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria muito, de ter o meu podcast também sendo procurado para parcerias e como um podcast que tá lá entre o top mais ouvidos. E aí do YouTube também crescer e o TikTok mais, né? Não vamos estabilizar o TikTok, sempre mais. Então, acho que esses são meus planos para a criação de conteúdo, sim. Eu acredito que eu tenho um instituto de formação de terapeutas, né? E uma das minhas maiores dificuldades hoje na geração de conteúdo é fazer com que a minha linguagem se encontre com o público, o consumidor hoje do meu Instagram, que é hoje pessoas normais que não entendem da parte terapêutica e sim querem uma cura, querem fazer uma terapia. Como a minha linguagem, às vezes, ela é um pouco mais robusta, caberia a um público mais terapeutas, que querem uma especialização, que já estão mais na área. Então, como eu tenho um instituto, a minha visão de futuro é fomentar o instituto mesmo, aí me encorajar a sair, às vezes, um pouco mais do set terapêutico e estar mais no instituto como formação e aí gerar esse conteúdo para que esse público, que já é um profissional, venha estar com a gente, para que a hora dela seja mais valorizada, porque um terapeuta vende a hora, né? Então, o que ele precisa fazer? Aumentar o seu valor de soluções, né? Levar soluções para o seu cliente a ponto dela poder subir o valor da tua hora. E é isso que o meu instituto entrega, só que aí eu preciso Criar mais. Então, eu farei isso para o meu futuro. E posso só dar mais uma dica, qual coisa? Pode. Uma coisa que eu acho que minha mãe sempre me ensinou e eu levo pra criação de conteúdo é ser intencional. Então, quando você posta uma coisa só tipo, vamos ver o que dá, não dá. Normalmente não vai dar. Então, ser intencional. E nem que a intenção seja tipo, hoje eu só quero expor minha opinião e ver se alguém concorda comigo. Tá tudo bem. Mas desde que você saiba a intenção que você tá jogando naquilo. E resolver problemas. Porque quem ganha muito dinheiro sempre resolve algum problema. De pessoas, de produtos, de mentalidade. De serviço, qualquer que seja. Então, acho que jogar isso na criação de conteúdo é foco no sucesso. Olha, fechou com chave de ouro. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês. Obrigada pelo convite. Foi um prazer especial estar aqui. Gostei muito de saber de todo o conhecimento de vocês, da vivência de vocês como criadores de conteúdo e como profissionais, né? E tenho certeza que vocês agregaram não só para nós, como para todo mundo que nos assiste, nossos creators. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau.